Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sofá da Mano e eu estou aqui com a Magali. A Magali, ela é diretora do Instituto do Enneagrama do Norte do Rio Grande do Sul. Magali, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Manu. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco nesse bate-papo aí, para trocar um pouco das nossas experiências, né? Falar sobre como funcionam algumas coisas na vida. Isso, eu fiquei muito feliz que você aceitou. Eu e a Magali nos conhecemos há muito pouco tempo. Isso. E marcamos um café, trocamos umas ideias. E eu disse, Magali, nós precisamos gravar um conteúdo contigo. Precisamos aí levar, né, todo o teu conhecimento, a tua experiência para as pessoas. Então eu vou pedir para a Magali se apresentar para a gente, contar um pouquinho da história dela, pessoal e profissional. A Magali também fez transição de carreira. Então, Magali, conta para nós, para a gente te conhecer melhor. Então, pessoal, eu era advogada. Aliás, sou advogada porque uma vez sendo advogada, né, pro resto da vida, continua, né? A gente continua sendo. E eu me formei em 2007. E quando eu me formei, já na faculdade de Direito, eu conheci alguns treinamentos, que foi Dale Carnegie e Enneagrama. Eu fiz esses dois treinamentos juntos. E eu me encantei muito com o Enneagrama, porque eu podia entender as dificuldades que eu tinha na área do direito. Eu tinha escolhido uma graduação que eu achava o máximo, que eu estava, né, realizada com ela. Mas aí quando eu fui para a prática, eu me deparei com algumas questões que eu tinha uma certa dificuldade. E eu não entendia por quê. Olha, eu escolhi uma profissão que eu gosto, que eu acho o máximo, que a minha família também achou o máximo. E que eu gosto muito de atender os clientes, né? Sou muito boa captadora, porém, quando eu tinha que sentar, ficar em frente ao computador, pesquisar, analisar, ler jurisprudências, livros e, enfim, uma infinidade, né? Que no direito a gente precisa estar sempre atualizado. Não que nas outras não precise, né? Obviamente a gente também tem que estar sempre estudando, só que o direito exigia bastante de mim. Essa introspecção, assim, de ficar ali muito com trancada. Os livros, com os textos, né? Porque na hora de você peticionar, você não pode estar conversando, tu tem que estar concentrada para que você realmente se conecte com a história do teu cliente, que você pesquise. É um pouco solitário, né, Magali? E não é o meu perfil ser solitária, pessoal. Então eu não entendia esse mecanismo, né? Então eu estava feliz por estar formada e tudo, mas eu tinha alguma coisa que não estava indo bem. E aí eu tive uma dificuldade de passar na prova da ordem, que ela reprova, né, uns 80% aí. E aí quando eu conheci o Enneagrama, eu entendi o meu padrão comportamental. Olha só. E aí eu entendi uma questão que chama-se centros de inteligência, que todos nós temos. Centro ativo, centro teórico e centro emocional, que é umas características da própria formação cerebral mesmo. Nosso cérebro é dividido em 3 partes. E cada uma dessas 3 partes do nosso cérebro é responsável pelo centro ativo, pelo centro teórico ou pelo centro emocional. E, Manu, eu descobri que o meu centro teórico, olha só, não é tão favorecido assim. Tu vê, né? E quantas pessoas, né, Magali, vivem isso no dia a dia, né? Muito. Uma prova, um concurso, é o sonho das pessoas, querem muito aquilo ali e não conseguem passar, não conseguem ter aprovação e não conseguem entender o porquê disso e vivem infelizes e frustrados, né? E olha... Isso gera questões de saúde, né? Na época, então, eu desenvolvi psoríase, que é uma doença autoimune. Sim. Por causa dessa frustração que eu estava tendo. E eu não sabia de onde vinha isso. E então, aí eu conheci o Enneagrama e disse assim, nossa, eu entendi muito agora. Quem sou eu? Uma pessoa que ama estar com pessoas, que precisa estar... para me sentir viva, eu preciso estar no meio das pessoas, eu preciso estar falando, me comunicando. E aí eu pensei, cara, agora eu entendi, né? Mas continuei atuando no direito. Né? Até então, continuei atuando, fui refazendo o treinamento, porque uma vez que você faz o treinamento, você pode refazer ele quantas vezes você quiser, que é uma preocupação que o Instituto Enneagrama tem com os seus participantes, que eles tenham a melhora contínua daquele conhecimento. E para a gente entender esse treinamento que você fala, é como se fosse um curso, tem um período de tempo, as aulas, você faz como aluna, né? Isso. Sim. E aí, então, eu fui aluna, refiz ele porque ele é um treinamento extensivo, a gente trabalha ele de uma forma extensiva, aulas uma vez por semana.
Quando eu fiz a primeira vez, Manu, eu fiz num intensivo, que foi um fim de semana só. Então, foi todas as informações, conhecer completamente a Magali em um fim de semana, né? Aí eu disse, não, peraí, deixa eu refazer esse negócio de novo, porque eu preciso E a gente fica mais. dias meio vivendo aquela, né? Então, a semana seguinte, acho que foi, né? Hoje eu praticamente não entrego treinamentos de finais de semana, porque eu acredito que é muita informação. Muita coisa. Eu prefiro um semi-intensivo, então, 2 finais de semana. Mas o que eu tenho trabalhado hoje? Treinamentos uma vez por semana. A gente tem feito assim. São 9 encontros, são 4 horas cada aula, em que a gente vai compartilhando e explicando cada padrão comportamental, como é que ele funciona, exemplos, é muito bacana, porque aí, quando a gente está contando alguns exemplos, tem umas pessoas que começam a se olhar assim, e diz, como é que ela sabe que eu faço isso? Não, eu não sei, apenas estou contando algo que aconteceu com alguém, né? E então isso me chamou muita atenção. E aí chegou um momento que eu recebi o convite. O que tu acha de você vir trabalhar conosco? Eu já estava advogando, né, e tudo. Então eu comecei a ser instrutora do Enneagrama da Personalidade. E aí fiquei anos, isso já fazem alguns anos, né? Eu fiz 2008. E aí eu recebi o convite para ser instrutora. Aí estudar sobre Enneagrama era muito prazeroso, né? Ao contrário do estudar do direito. Sim. E aí, Começou a preferir estar ali, né? Porque aí era o momento que eu estava com as pessoas, que eu tinha essa realização, porque eu sempre digo, não existe uma fórmula mágica. Você fez Enneagrama, seus problemas acabaram, plim, plim. Não, né? Não. Óbvio que Magali, não. como é que foi essa parte, assim, eu me sinto melhor aqui, eu gosto de estar aqui, para tomar a decisão para fazer essa transição, né? As pessoas, né? A família, amigos, colegas. Você ficou preocupada, né, em desagradar? Como é que ficou tudo isso? Assim? Muito. Meu perfil quer muito agradar. Sabe que esse tema foi escolhido, eu participei de um livro em que eu conto justamente essa parte, essa transição de carreira. Porque muitas vezes, eu já vi muitas pessoas que se formaram e entregaram o canudo para o pai, né? Pai, você queria que eu fizesse, tá Olha aqui. Só. Essa escolha de eu fazer o direito, ela foi uma escolha minha também. Né? Minha família me apoiou, ok? Só que aí eu sempre tive muito essa questão de não desagradar os outros, principalmente as pessoas que mais confiaram em mim, que é a minha base, que é a minha família, que são as pessoas que eu mais valorizo. E essa família é quem? Não é só pai e mãe para mim. Né? Eu tenho as minhas tias que me ajudaram a fazer a faculdade financeiramente, me ajudaram a pagar. Os meus avós, pelo lado paterno, eu sou única. Sou filha única, eu sou sobrinha única, eu sou neta única. E o lado materno, já tem vários sobrinhos daí, né? Mas mesmo assim, toda a minha família tinha aquela expectativa, porque eu sou uma das sobrinhas mais velhas, era a neta mais velha, a primeira que se formou. Expectativa, olha então, só, mais ainda, né? Minha neta é advogada, minha sobrinha é advogada. Então tinha toda essa questão. Sim. E eu sempre quis agradar muito as pessoas. E aí, como eu vou chegar agora e dizer para eles que eu não sou mais advogada, que o escritório que eu tive por 12 anos, surgiu a oportunidade de eu comprar a franquia do Instituto e agora, como é que eu vou chegar para eles? Toda a formação que tu teve, que eles te ajudaram, incentivaram, tudo. Né? Como que agora eu não vou vai mais desagradar? seguir essa área, né? E aí, como fazer isso? Como? Te digo que foi mais um dos desafios da vida, né? Que é quando a gente se depara com escolhas que a gente tem que fazer. E nesse momento eu acredito que eu fiz a escolha mais acertada. Olha só. Porque aí ela vem de encontro com o meu propósito. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo, Magali, estão numa situação semelhante. Né? Eu me sinto melhor aqui, isso, né, brilha meus olhos, meu coração bate mais forte. Talvez eu não tenha o apoio do marido, não tenho o apoio do pai e da mãe. Eu tenho medo do desconhecido, eu não sei o que vem pela frente. Então, como? Até porque né? os pais, eles querem sempre o melhor para nós. E aí, tu vai chegar e vai dizer assim, olha, então essa profissão renomada, hoje eu não vou mais exercer. Como não? Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Muitas pessoas. Mas o autoconhecimento nos proporciona isso. Me trouxe a força que eu precisava. Porque aí, conhecendo quem eu sou, eu consigo perceber onde estão as minhas habilidades. O que, de fato, eu faço bem feito. Onde, além de eu fazer bem feito, eu me realizo. E aí, eu me sinto uma pessoa... Me sinto bem, me sinto realizada. E isso faz com que eu tenha uma entrega do meu trabalho muito melhor. Porque cada um de nós, né, Magali, nós temos o nosso propósito.
Então, você tem coisas que eu não tenho e eu tenho coisas que você não tem. E assim todos nós. Né? Então, quando a gente entende isso, que cada um de nós, todo mundo que está nos assistindo, tem algo que eu não tenho, que você não tem, mas essa pessoa tem. Né? Então, quando a gente descobre isso, que a gente fala que é o propósito de vida, né? Que ele é muito maior que a nossa carreira. Nossa. Né? Ele é muito maior que o nosso trabalho, né? A gente encontra essa luz no fim do túnel, né? A gente costuma dizer que quando alguém faz algo muito bem feito é porque essa pessoa tem um dom, né? Estávamos falando esse final de semana, no aniversário de um coleguinha da minha filha, que a prof deles tem um dom, porque ela entrega muito mais do que ela é paga para fazer, né? E eu disse assim, gente, eu acredito que quando a pessoa tem um dom para trabalhar em determinada área, ela faz aquilo com muita satisfação. Essa entrega, né? Tem até algum ditado, um jargão que, quando você está feliz, você não está trabalhando. Né? Trabalhe onde você se realiza. É bonito de falar. Mas na prática nem sempre é assim, porque eu tenho que garantir o pão da minha casa, eu tenho que garantir o sustento. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai conseguir garantir o sustento da casa e o sustento emocional. Porque muitas pessoas adoecem, porque elas não estão realizadas, porque elas não estão felizes e elas não sabem nem porquê. Magali, que agora que você tocou na questão das emoções, né, do emocional das pessoas. A gente estava conversando ali antes, né, sobre a pandemia. Né? Você falava que quantas pessoas, né, se encontravam ali naquela situação de ter que ficar em casas, trancadas, que elas estavam consigo mesmas, que foi esse boom aí de ansiedade, né, e de questões emocionais, né? Que tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, assim, né? A pandemia, obviamente, foi uma maior tragédia, um momento crítico em todos os sentidos. Mas muitas pessoas adoeceram na pandemia emocionalmente e ainda não se recuperaram, né? E a pandemia trouxe o quê? Você ter que parar o convívio social e ficar em casa, trabalhar de casa, conviver com quem? Com você. Com as pessoas mais próximas, quem mora dentro da tua casa. E aí, como assim conviver comigo? E é quando as pessoas se depararam que era difícil conviver com elas. Extremamente difícil. E aí veio muitas questões emocionais à tona. Muito. As pessoas sofreram na pandemia? Sim, elas sofreram. Não só pelo corona, mas pela convivência com elas mesmas, por ter que aceitar como que elas funcionavam. Claro que tem um padrão comportamental, quem já fez enneagrama sabe, que eu sempre falo em sala, que é o que mais sofreu na pandemia, porque não podia aglomerar, não podia abraçar ninguém. Que é esse que tem que estar sempre. Esse quer estar junto com as pessoas, quer fazer uma janta, quer fazer um encontro. Encontra alguém, já vem lá abraçar. Foi a pessoa que inventou aquele abraço através daquele plástico, né? Ficava pensando, socorro, né? Como é que ele vai abraçar? Mas era a necessidade de suprir a falta do abraço. Então a pandemia nos trouxe muito isso. A importância de se conhecer, para que nós possamos trabalhar primeiro conosco. Entender o que nós queremos da vida, quem nós somos, qual que é a nossa real forma de agir instintivamente. Porque a gente vive muito no automático, né, Magali? Eu estava lendo esses dias, algumas coisas que a gente vive na infância. Por exemplo, eu levei um susto no escuro. Aquelas coisas, né, brincando com alguém, uma brincadeira assim... né, de criança e aí esse medo do escuro que passa a ser internalizado em mim, que é o medo do desconhecido. Então, eu viro um adulto com medo do desconhecido, com medo das incertezas, né, com medo do que eu vou... E a gente, né, fazendo essa introspecção para nós mesmos, assim, eu vou me conhecer mais, né, eu vou ter que me abrir para essas questões dos medos. Eu preciso Eu vou ter que me enfrentar, porque todos nós temos algum tipo de medo. Porque o que nós queremos como seres humanos? Nós queremos o conforto, nós não queremos o problema, nós queremos fugir, nós queremos, né? A gente só quer a solução, o resultado final. Só que para chegar no resultado final, eu tenho que passar. Eu tenho que me permitir aprender, porque nós não nascemos sabendo, quase nada a gente nasceu sabendo, né? A nossa infância é extremamente importante. Pais e mães, se vocês tivessem a dimensão que criar filhos não é só dar comida, roupa, as necessidades básicas, mas muito do que acontece com o adulto
é do que veio da infância. E não é para se culpar. Ai, o que foi que eu fiz de errado com meu filho? Não, a questão não é essa. A questão é que nós temos um grau de importância na criação muito grande. Claro que você pode pegar 10 filhos, mesmo pai e mesma mãe. Um filho é diferente do outro. Porque é o que ele interpretou do que aconteceu lá na infância. Porém, as nossas feridas, as nossas dores, elas vêm da infância. A formação do nosso padrão comportamental é da infância até os nossos 12 anos. A melhor forma que a gente encontrou na infância para sobreviver é onde a gente se apegou. E aí a gente cresceu apegada a esse ponto de vista. E que normalmente é diferente do outro. Aí quantas vezes você ouve falar, as pessoas são diferentes, ele não pensa como eu, ele não faz como eu, não sente como eu. É óbvio que não, porque é um outro padrão comportamental. E se eu não souber lidar com as pessoas que são diferentes de mim... Esses dias eu estava numa empresa e a moça falou assim, que bom que nós somos diferentes, né? Imagina todo mundo igual, como é que ia ser? Horrível. E eu disse, isso, exatamente, que bom que somos diferentes, né? Mas e por quê que quando você pede para alguém fazer uma tarefa, essa pessoa não faz exatamente como você quer, né? Essa pessoa não entrega aquilo que você espera do jeito teu. Aí você fica... Ou talvez como você faria, né? Óbvio, porque as pessoas não fazem como nós, né? Eu disse, por que você fica desapontada, chateada, magoada? Se você está me dizendo que bom que nós somos diferentes, então nós precisamos aceitar as diferenças. Exatamente. Mas quando a pessoa não faz como eu, a pessoa está errada. E aí começam os atritos, tanto no trabalho quanto no ambiente familiar. E a importância disso, de a gente entender isso, né, Magali? Porque a gente só vai ter condições para a gente poder resolver esses conflitos entendendo sobre essas questões, como a gente funciona, como o outro funciona, sabendo que temos problemas, né? E por que tem tantos atritos? Porque em alguns momentos a pessoa, um exemplo é esse que tu deu, né? A pessoa age diferente de mim, então eu vou me explodir, talvez, né? Vou brigar, por que tu fez isso? Não. Aí eu estava lendo esses dias uma questão que é o seguinte, se nos próximos 5 anos aquela atuação não vai te trazer nada, por que você perde a cabeça por 5 minutos? E eu parei para pensar e trouxe para minha vida também. Em alguns momentos que às vezes tu... que dá aquela vontade de tu talvez explodir ou brigar com aquela pessoa, ou você ter uma reação, que é a reação, né? É a reação do brigar, teu é a reação com relação àquele determinado comportamento do outro, né? E então, é óbvio, olha que bacana que você falou, com o comportamento do outro. Do outro, Porque ninguém amanhece assim pensando, hoje eu vou brigar. Hoje eu vou arrumar uma treta com alguém, né? Vou discordar de alguém. Não, a gente quer sempre dar certo, a gente deseja tudo de melhor para o outro, ai, que dia maravilhoso. Mas daí, por que ao final do dia a gente se depara com momentos em que você vê que tu teve... tu foi ter uma conversa com alguém que você tinha uma ideia para conversar e quando você viu, a conversa foi para o outro lado. Porque sem querer, você despertou o estresse do outro. E por falta de conhecimento, de entender como que as pessoas funcionam. Então, o autoconhecimento, Manu, ele é extremamente necessário. Eu ouso dizer que tinha que ser nível de 2º grau. E Magali, assim, agora pensando, né, não é a minha área, mas eu também lido com pessoas e alguma coisa a gente sempre está aprendendo, né, e tentando entender. Eu vejo muito que as pessoas procuram se autoconhecer, mas eu também preciso saber do comportamento do outro. Né? Porque às vezes eu vejo assim, eu funciono assim, eu sou assim e ponto final. E aí eu acabo criando até mesmo um egocentrismo, né? Aí eu não sei se é se conhecer que as pessoas estão procurando. O que eu vejo? Que as pessoas estão procurando autodesenvolvimento. Bacana, ótimo, todo mundo precisa, gente. Todo mundo precisa se desenvolver. Nós precisamos ser seres humanos melhores. É diferente, né? Precisamos ser profissionais melhores, precisamos investir na nossa carreira, óbvio que sim. Só que... Até mesmo pra gente viver melhor, entender os problemas, que nem a gente falou antes, a situação em casa, Como que tu se forma um profissional? Com filhos, enfim. Estudando. Ninguém se torna profissional porque vem uma luz ali e pronto. Não, a gente teve que estudar para ser um profissional. Mas e por que para lidar com a pessoa mais importante do mundo, que sou eu, e para lidar com as pessoas que estão à minha volta, não me permito aprender? Nós somos analfabetos emocionais. Enquanto a pessoa não vai
buscar o autoconhecimento. E quando eu falo em autoconhecimento, eu falo de enneagrama, tá? Porque eu não tenho como falar de autoconhecimento sem conhecer minha personalidade. Então, eu vejo muitas pessoas buscando que autodesenvolvimento. A maioria dos treinamentos é para se desenvolver e que é extremamente necessário se desenvolver. Só que às vezes eu estou querendo desenvolver algo que não é uma habilidade. Ou eu tenho dificuldade de desenvolver aquilo porque o meu padrão de comportamento é avesso a isso. Ou eu estou querendo desenvolver algo que já é um potencial meu. Então, por isso que eu acredito que primeiro, Manu, antes do desenvolvimento, vem o autoconhecimento. Que é extremamente necessário para qualquer tipo de pessoa. Independente do que ela faça ou do que ela não faça. Porque o nosso padrão de comportamento é algo que a gente entende que é o nosso ponto de vista do mundo. E quando a nossa motivação básica não é suprida, é quando a gente diz não. Aí tu passa a entender muitas das tuas escolhas ou das tuas não escolhas, que é para suprir o nosso padrão de comportamento. Porém, enquanto você não sabe qual é o teu, a gente vive entre erros e acertos. Eu vou tentando, eu vou aqui, eu vou ali. Mas quando você de fato entende quem você é, como que você funciona, né? Qual é o teu modus operandi? Gente, se para ligar, para você usar um óleo, você precisa entender para que ele serve. Para você poder ligar o aromatizador, você precisa saber como é que funciona ele. Tudo a gente tem que aprender. E daí, por que trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, a gente acha que já nasci pronto? E olha que interessante esse exemplo, né? Esses dias uma amiga comentou comigo, dia 12 de junho, dia dos namorados e tal. Vamos ver pra gente fazer uma janta. Ela é casada e tudo, marido, se organizar. Então, na cabeça dela, ela já tava, né, organizando. Idealizada pro dia. Temos que nos organizar. Ela se programando com antecedência, na agenda dela, tudo. Aí, falando com o marido, ele disse, eu vou viajar no dia 12, quarta, pra ir lá ver um amigo e volto na sexta. Aí ela comentou comigo, se eu não soubesse como ele funciona, ela comentou isso, porque eu sei que ele é desligado, que ele não se atenta para essas questões. Aí ela comentou comigo, não, mas dia 12 é dia dos namorados. Ele, é mesmo, tinha me esquecido. Não, então deixa que eu vou quinta, eu vou outro dia. Aí ela disse, se eu não soubesse, eu já ia, mas e quando a pessoa espera algo e não vem? Pois é, coloca a expectativa, o marido vai me dar um presente, E quando ela não fala e espera que a pessoa faça? Porque eu já vou lá e eu já compro um presente. Porque eu trato o outro conforme eu gostaria de ser tratado. E aí? E quando não vem? Eu espero aquilo, né? Tu sabe que uma palavra que eu ouço muito é eu me frustrei com o fulano. Ele te frustrou? Sim. Que expectativas tu gerou ali, né? É que nós depositamos expectativas no outro baseado em nós. Em quem eu sou. Baseado em mim. No meu ponto de vista. E aí, não é o outro que está frustrando você. É você que coloca expectativas demais no outro, baseado no jeito que você é. E aí vem os problemas. Para estourar a Terceira Guerra Mundial no relacionamento é fácil demais. Magali, e como a gente está falando dessas questões, né, de como as pessoas funcionam, os relacionamentos, como lidar com os problemas, que vão vir problemas. Muitos. Né? A gente tem que saber que vão, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, em relacionamento amoroso, relacionamento, né, de sociedade, de negócios, enfim. Tudo. E como as pessoas estão sempre buscando, né, o fazer o a mais, o crescer nos seus negócios. Né? E tem uma máxima que diz, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, a gente trazendo para essa área específica dos negócios, né? A importância, porque às vezes as pessoas não entendem o que talvez a gente está falando aqui, ou porque ainda estão começando, né, a se abrir para esse novo, para esse olhar, para se conhecer. Então, a importância disso também para os negócios, né? Para a sua carreira, né? Eu tenho vários clientes, mas eu tenho um cliente em especial que todas as turmas que acontecem, ele manda o pessoal da equipe dele. Sempre. Porque ele fez, porque o gestor primeiro tem que fazer, né? Para saber se esse negócio é bom ou não. Então ele fez, toda a família dele já fez.
genros, noras, filhos, e aí passou a virar a equipe dele. E por que ele tem investido nisso? Porque houve uma melhora no clima organizacional da empresa muito grande. Porque a maior parte dos problemas que tem dentro de uma empresa é por relacionamento. É o comportamento de uma pessoa que é diferente da outra. E aí, então, quando as pessoas elas começaram a se conhecer, entender como é que elas funcionam, elas passaram a ter menos atrito com o outro, porque assim, não, essa fulana tá fazendo isso porque é o perfil dele. Não é para me incomodar, não é para me encher o saco, não é para atrapalhar o meu trabalho, mas é porque ele funciona assim. E aí, então, porque quando a gente se conhece, há uma melhora interna nossa, porque a gente passa a se policiar mais e perceber nossas atitudes inconscientes, nossas atitudes negativas, e a gente passa a entender melhor do outro. Então, para que a gente tenha melhores relacionamentos profissionais, para que a gente possa ter melhores resultados financeiros, eu tenho que também entender o cliente que está à minha frente. Porque não adianta eu querer suprir apenas algo que eu estou precisando, que é eu vender, que é eu produzir, mas sem eu entender quem está comprando de mim. Não dá. E eu não posso tratar todo mundo igual. Entender as dores do cliente, né? Entender o que o cliente precisa, porque muitas vezes nem ele sabe, né? Então assim, eu vejo muitas empresas que são nossos clientes e que eles estão sempre nessa busca pelo conhecimento, desenvolvendo a sua equipe, porque eles estão tendo muitos ganhos. Muitos ganhos. Tu sabe, Magali, que quando eu estudava na parte do direito do trabalho, a minha área era trabalhista, né? Então, eu sempre falo que o direito do trabalho no Brasil é a relação empregado-empregador, né? E Sim. ela é mais ampla, é direito do trabalho, ele é direito ao trabalho a todos. Então, eu tenho que olhar para todos, inclusive os profissionais liberais, autônomos, enfim. Mas a gente ficava naquele estudo entre empregado e empregador. E muitas vezes a gente via o quê? O trabalhador infeliz na atividade e a empresa o quê? Querendo mais produtividade. Claro. Então, se a gente tiver esse olhar, né, do empresário em entender o porquê, até mesmo por que o empregado não está entregando melhor, por que não está dando resultado, e ter esse acompanhamento mais de perto, né? Inclusive, gerar esse tipo de envolvimento com ele para que faça cursos também, para que tenha esse reconhecimento que com certeza ele vai melhorar. Vai. E ele além vai disso, produzir mais, que todos vão ganhar, né? Claro. E sabe outra coisa que acontece também nas empresas é assim, o funcionário lá, o colaborador, ele está dando muito resultado. Porque não é só quando não dá resultado. Ele está dando muito resultado, está indo muito bem, está fazendo tudo aquilo que eu espero dele. Mas aí eu resolvo promover ele. Porque ele está indo bem. E aí eu promovo ele e troco ele de setor. Ah, sim. Ele veio para um outro setor, né? Mas é uma promoção. Sim. Ele vai ganhar mais. Claro. E ele vai para um setor que ele não gosta. Mas ele nem sabe que ele não gosta ainda, porque ele ainda está deslumbrado. E talvez ele tenha que adquirir, né, novas habilidades para aquilo, para determinadas, né? E aí você imagina, tarefa. Pega uma Magali, pega a minha história, né? Tô lá, tô indo bem, fui promovida, e aí resolvem de me colocar numa sala fechada. Que agora eu vou gerir os processos da empresa. E agora eu preciso ficar trancada naquela sala muito mais tempo. Não consegue. Do que antes. Antes eu estava lá com o público, estava atendendo, e agora eu tenho que me dedicar àquela sala, eu vou ter muitos mais resultados, eu vou colaborar, mas eu tenho que ficar naquela sala trancada. Vai dar certo? Eu vou pedir demissão e não adianta me oferecer o dobro do salário, porque não é dinheiro monetário, não é o financeiro, é um salário emocional muitas vezes que não está sendo suprido. E aí você perde um grande colaborador porque você não conhece o perfil dele. E isso é muito comum, Magali. Demais! É muito comum das pessoas serem promovidas. Muito! Isso aconteceu esses dias com um cliente meu. O cara veio para a sala, ele é vendedor de uma empresa que vende insumos. E o cara vende assim absurdamente. Ele é um perfil extrovertido, para quem já fez Enneagrama e está nos ouvindo, é um tipo 7. É o perfil da gula, que quanto mais melhor, que ele precisa da liberdade. Então ele tem liberdade, ele pode visitar o cliente que ele quiser. E o cara vende, é uma máquina de produção. Aí o gestor dele disse assim, tô pensando em promover ele, Magali, ele vai ser o meu gerente aqui, eu tô precisando de um gerente para fazer isso, aquilo. Eu olhei para ele e disse assim, parou? Você vai perder teu funcionário.
Vamos falar sobre o padrão comportamental dele. Aí sentei Olha com o que meu cliente e interessante, falei, olha, ele é um tipo 7. Ele tá te trazendo resultados porque ele tá livre. Ele tá fazendo vendas, ele tá indo Então, a até campo. para as tomadas de decisões nas empresas, Óbvio. que num primeiro momento parece, não, vai ser super, vai dar certo, a gente tem que Aí, eu conhecer sentei o funcionamento, né? Claro, sentei com o dono da empresa, aí chamei o meu participante lá e disse pra ele, olha, nós estamos conversando sobre a tua promoção. Ele tá pensando em te promover pra gerente. Ele olhou assim, Olha legal, mas eu vou ter que ficar trancado? Eu disse assim, você não vai mais pro campo. Ele olhou pro patrão dele e disse, olha, acho que de fato não é uma boa. vê, né? Ainda Olha mais só. agora com consciência. Porque o autoconhecimento é o quê? É você ter consciência de como você funciona. Esse é o principal. Sim. Entender o teu funcionamento. E aí, então, ele ia perder um baita de um vendedor. Olha só. E daí o próprio cara disse, me deixa vendendo, me dá outra área. Já cansei dessa região, posso ir pra outra? E o cara, ok, então tu vai pra outra área. Mas não tirar. Tu imagina só o horror que ia ser nessa empresa. É verdade. Magali, nós estamos... Bom, eu tô adorando aqui nossa conversa, né? Por nós, a gente ficaria mais e mais, né? Falar. E eu, quando começo a falar sobre esse autoconhecimento, você vendo o porquê da minha mudança de carreira? Porque eu tenho muito amor por isso. Eu tenho uma paixão, porque, assim, fazer com que as pessoas entendam 10% do que eu quero transmitir para elas já me deixa feliz. Porque, assim, as pequenas mudanças que a gente faça legal, né? já vai reverberar em toda a nossa vida. Vai melhorar os teus relacionamentos pessoais e profissionais. O que mais agregou para mim foi a melhora do comportamento com a minha mãe. Olha só, né? O relacionamento com ela. Porque nós éramos duas pessoas emocionais, porém uma extremamente voltada para o outro e ela totalmente voltada internamente. Então é um perfil diferente. E nós brigávamos muito. Então o meu maior, na época que eu fiz, minha maior realização foi poder entender minha mãe. Olha só que bacana. Então isso não tem preço. Não. Eu tive muitos resultados profissionais e continuo tendo e hoje me até dedico, por né? Por esse ajuste aí. Por esse ajuste. Então falar sobre autoconhecimento, assim, ó, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, né? Então, pra gente encerrar, o que tu poderia deixar de mensagem para as pessoas que estão aí sentindo que o coração delas está pulsando mais forte por outras coisas, por outras áreas, por outras vivências que não até, né, aquilo que elas vivem até então. O que você pode deixar assim de mensagem, assim, a pessoa que está com medo para mudar, pra gente poder encerrar? Toda mudança, ela vai te levar para um desconhecido. E muitas vezes a gente procrastina a mudança por esse medo. E aí a gente coloca vários obstáculos, que é eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro para investir num treinamento desse. Que é o autoconhecimento. Porque tudo parte do autoconhecimento. Para você poder trabalhar melhor com a tua equipe e para você poder trabalhar melhor com as pessoas que você mais ama. Que é a nossa família, que são os nossos filhos, que é o nosso marido ou a nossa esposa, né? Então eu preciso muito aprender a lidar com isso, para que eu possa me tornar uma pessoa realizada. E aí duas coisas, Manu, que eu vejo que as pessoas mais dizem, eu vou fazer o treinamento agora porque eu não tenho tempo. Ou porque eu não tenho dinheiro. Essa é a maior desculpa que nós contamos para nós mesmos. Não é para o outro. Não é para a Magali, instrutora, não é para a minha equipe que está daqui a pouco entrando em contato com essa pessoa. O que eu tenho para dizer para vocês é que assim, ó, o tempo a gente não recupera. O tempo em que você teve desgastes emocionais, você não recupera. O tempo em que você discutiu por bobagem, você não recupera. O tempo em que você deixou de viver algo que realmente era bom para ti e te fazia feliz e você, por falta de coragem, você não fez. Isso você nunca mais vai recuperar. É verdade. O dinheiro que você vai investir num treinamento desse, esse você recupera. É só você gastar com menos bobagem. E é pra vida. É você priorizar. E esse conhecimento, ele vai reverberar pelo resto da tua vida. Eu tenho alunos de 17 anos atrás e que voltaram para a sala. Eu tenho lá em Seberi, é o Roberto Rigon, o dono do grupo Rigon, da RICE, da Planta Sul. Esse cara voltou 3 vezes para a sala de aula. Ele é o gestor. E ele diz, eu voltei porque eu preciso cada vez mais entender de pessoas. Então, o que eu digo para vocês, o tempo você jamais vai recuperar. O dinheiro, sim. Então, invista na pessoa mais importante do mundo, que é que mensagem. Você. Porque se você estiver bem, você vai poder ser uma pessoa melhor para os teus familiares e para as pessoas com as quais trabalham contigo. Então, invista na melhor pessoa que existe no mundo,
que é você. Show! Olha aí, ó! Magali, muito obrigada, tá? Adorei nossa conversa, vamos marcar aí mais, né? Estamos aí. E eu aí tô também para fazer essa imersão, né? Porque eu adoro também estar nesses ambientes, né? Eu falo sempre que a gente precisa disso. Né? A gente precisa estar nesses ambientes para aprender mais e a gente está sempre aprendendo. Sim. E como isso faz a gente viver melhor, mais leve. Né? Não estamos nem falando aqui de negócios, é antes ainda, a gente poder viver melhor. É para tudo, né? Isso, para tudo. Então, agradeço imensamente o teu convite. Adorei vir aqui, sentar aqui, ficar de boa nessa poltrona aqui, sem sapatinho. Obrigada. E estamos aí para isso, né? Para que a gente possa somar uma na vida da outra. Isso aí. A vida é feita de conexões. Então, verdade. Imensamente grata pelo teu convite. Obrigada. Então tá, pessoal, ficamos por aqui com esse episódio. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.